Colossenses 3, do versículo 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muitas vezes nós realmente não damos muita atenção a alguns detalhes que a palavra de Deus nos mostra. Estamos muito presos a alguns tipos de regras, códigos de ética, e quando nós falamos em viver de uma forma santa, de um modo digno ao Senhor, nós pensamos naquilo que devemos e naquilo que não devemos fazer. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele cita muitas destas coisas. Ele diz: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E ele fala sobre o amor, fala sobre o suportar um ao outro no amor. E são coisas que realmente são comuns a nós, coisas que nós damos atenção. Mas o que às vezes passa despercebido é o que está aqui e que o apóstolo Paulo faz questão de citar pelo menos 3 vezes. É o tema gratidão. E às vezes a gratidão não é tida como algo muito importante, mas a ausência de gratidão, ou seja, a ingratidão, ela realmente fere o coração de Deus, fere o coração das pessoas. Então é algo que, uma vez nós sendo ingratos, nós não percebemos, mas a pessoa para com quem nós estamos sendo ingratos, realmente ela sofre. E aqui o apóstolo Paulo vem falar sobre a necessidade do crente exercitar a gratidão no seu coração. Então, de 3 maneiras ele fala sobre isso. Recentemente, estava lendo um texto sobre um grande filósofo, teólogo chamado Tomás de Aquino. Esse homem falou sobre o tratado da gratidão. Tomás de Aquino fala que ela acontece na vida das pessoas em pelo menos 3 níveis. O primeiro nível, o nível mais superficial, que seria o nível cognitivo, o nível intelectual, o nível da razão, o nível através do qual você simplesmente percebe que alguém te fez bem e que você não merecia aquele bem. E então esse é o primeiro nível da gratidão, você simplesmente reconhece. Há um outro nível, o segundo nível, intermediário, em que além de reconhecer, você então sente o desejo de verbalizar isso para a pessoa, ou seja, você vai elogiá-la, porque ela fez algo de bom para você, você reconhece, você sai do plano cognitivo, do plano mental, e você parte para algum nível de ação, mas não uma ação tão profunda, não exige assim, um comprometimento muito grande da tua parte. Mas há um terceiro nível aqui, e nesse terceiro nível abordado por Tomás de Aquino, as pessoas, elas se sentem no dever de se comprometer com a outra que lhe fez bem. Então, no primeiro nível ela reconhece, no segundo nível ela verbaliza, ela fala, ela elogia, e no terceiro nível ela se sente obrigada a fazer alguma coisa, ou seja, há um vínculo que essa gratidão profunda cria entre a pessoa que foi abençoada, agraciada, e a pessoa que a agraciou. E Tomás de Aquino faz uma correlação entre as línguas que as pessoas falam, as palavras que elas usam para demonstrar esse sentimento de gratidão. Por exemplo, no inglês, ele se dá no primeiro nível. Etimologicamente, thank you e think quer dizer pensar, as duas palavras são correlatas. Então, no inglês e no alemão, as pessoas falam um obrigado, mas um obrigado muito superficial. Então, somente um obrigado àquela pessoa que lhe fez bem.
Mas na maioria das outras línguas europeias, Tomás de Aquino diz que as pessoas agradecem usando palavras que demonstram esse segundo nível de gratidão. Como merci do francês, como gracias do espanhol, em que a pessoa reconhece que há ali um desejo de recompensar. Merci no francês vem de mercês do latim, que quer dizer recompensa, salário, preço. Mas Tomás de Aquino fala que no terceiro nível, e esse terceiro nível somente no português, que é a língua que nós falamos, é que a palavra que nós usamos pode demonstrá-lo. Quando alguém nos faz bem, a gente diz o quê? Obrigado. Ou então, um muito obrigado. Isso estabelece um vínculo. Você então está dizendo para outra pessoa que você está obrigado a fazer algo em troca. Cria um compromisso. E é maravilhoso a gente perceber que no nosso relacionamento com Deus, a gratidão deve permanecer nesse terceiro nível. Portanto, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, versículo 15, Colossenses 3, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa gratidão ela está no primeiro nível. Depois, no seguinte, verso 16, ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então ele já fala de uma gratidão que expressa algo que está dentro do seu coração, um sentimento mais profundo do seu ser. Então você não só pensa e reconhece que há a necessidade de um agradecimento, mas você verbaliza isso. E aqui Paulo está falando através do louvor, cantem. E agora ele fala do terceiro nível, no versículo 17, e tudo o que fizerem, então ele sai do nível das palavras, dos elogios, e entra no campo das ações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Perceberam, irmãos, a importância da gratidão? Por 3 vezes o apóstolo Paulo fala isso com os irmãos. Eu percebo que a gratidão, então, ela sempre esteve presente na vida de pessoas que foram abençoadas por Deus. E se nós queremos também sermos abençoados ou continuarmos vivendo debaixo das bênçãos do Senhor, nós precisamos cultivar essa virtude que se chama gratidão no nosso coração. Graça, que a palavra de Deus se refere como favor imerecido, ela é usada a nós no sentido da salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a salvação é de graça, ela é por meio da fé. Não é pelo que a gente faz, não é pelo tanto de boas obras que você faz, que você vai receber sua salvação. Você tem que crer que a sua salvação vem da obra vicária de Jesus lá na cruz. Foi Ele quem fez por você, foi Ele quem te salvou. Agora, as bênçãos que vêm na vida de uma pessoa que já está inserida no reino de Deus, elas não são de graça. Elas demandam santidade, um esforço então por uma vida de santidade. Elas demandam uma renúncia, boas obras. A palavra de Deus diz que aquele que ajuda ao pobre cobre uma multidão de pecados. Então existe esse sistema de compensação, de recompensa, sim, diante das bênçãos que nós recebemos no reino de Deus aqui na terra. A salvação é de graça, mas as bênçãos do reino de Deus aqui na terra demandam nosso esforço. E muitas vezes, irmãos, nós recebemos bênçãos aqui na terra, não só pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Então, às vezes, você se vê diante de uma situação que Deus está te abençoando e você não fez por merecer. E aí é que entra a importância do reconhecimento. Deus quer pelo menos ver em você o reconhecimento, esse primeiro nível de gratidão. O segundo nível, melhor ainda. E o terceiro é o ideal para aquele que quer dar continuidade a este relacionamento abençoado pelo Senhor. Se nós olharmos para o exemplo de Abraão, nós vamos ver que foi um homem que teve uma vida diante do altar de Deus.
Ele foi escolhido por Deus já por conta do seu comprometimento com o Senhor. Abraão vivia na terra de Ur. A terra de Ur era uma terra de pessoas idólatras, e Abraão se destacava por ser alguém que estava ali, que não vivia satisfeito com aquele sistema de idolatria, e que ele confiava e se relacionava somente com o Deus verdadeiro, com o Deus Jeová. Então Deus olha para ele, para a sua atitude, Deus olha para o comportamento de Abraão, Deus olha para as renúncias de Abraão e diz assim: eu vou escolher você. O que aconteceu nesse relacionamento entre Deus e Abraão? A gente vai olhar na Bíblia, na palavra do Senhor, lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vamos perceber que ele foi um homem que viveu no altar de Deus, ou seja, ele teve uma vida no altar, uma vida de relacionamento com o Senhor, mas não só viveu no altar de Deus, como viveu construindo altares para o Senhor. E a construção do altar para Deus significava naquele tempo o desejo de alguém de fazer alguma coisa para o Senhor, alguma coisa que expressasse uma gratidão no terceiro nível. Ou seja, todas as vezes que Abraão construiu um altar de pedras, colocou ali uma lenha, colocou ali uma oferenda para sacrificar ao Senhor, ele estava fazendo alguma coisa em reconhecimento por uma bênção que Deus já tinha lhe dado, mas que não ficou no campo cognitivo, que não ficou também no nível intermediário, ou seja, do elogio, do louvor, mas que partiu para o campo da ação. O primeiro altar que ele construiu foi na cidade de Siquém. E em Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse: para a sua descendência eu darei esta terra. Abraão então, diante daquela promessa dada por Deus, era só uma promessa, ele construiu um altar dedicado ao Senhor, pelo fato do Senhor ter aparecido a ele e ter lhe feito uma promessa. Então o reconhecimento denota que Abraão aqui já tinha desenvolvido no seu coração o primeiro nível da gratidão. Mais adiante, no capítulo 12, logo no versículo 8, a gente vai ver o segundo altar que Abraão edificou. E ele edificou esse segundo altar quando ele estava saindo da cidade de Ai e indo para a cidade de Betel. Esse segundo altar representa o segundo nível da gratidão. E nós vamos ver por quê. No segundo nível da gratidão está o louvor, a ação de graças. Olha só o versículo 8 de Gênesis 12. Diz que dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, aonde armou o acampamento, e tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois então Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Esse segundo altar, ele pode ser equiparado ao segundo nível da gratidão, porque houve um movimento não só da vida de Abraão como um todo, ele era um nômade, mas também um movimento em seu coração. Ai significava monte de ruínas, e o texto diz que ele edificou um altar quando ele saiu de Ai, e se dirigiu para Betel, ou seja, já estava ali obedecendo a nova rota que Deus estava dando para a sua vida. Agora Betel significa, irmãos, literalmente, casa de Deus. Olha o movimento que estava acontecendo na vida de Abraão, da sua família, no seu coração. Se no primeiro nível da gratidão a gente precisa reconhecer, no segundo nível da gratidão a gente precisa verbalizar, a gente precisa se locomover. Aonde teu coração tem levado você? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem e perverso em seus desígnios. Aonde o Espírito Santo, o Espírito de Deus quer levar você. E muitas vezes nossas vidas estão como Ai, um monte de ruínas, e Deus quer nos levar para Betel, um lugar onde Ele habita. A casa de Deus. Interessante que se a gente quer viver esse segundo nível da gratidão, com reconhecimento e com palavras e com desejos de locomoção, há um lugar que a gente não pode deixar de estar. A casa de Deus. E a casa de Deus não é só este lugar fisicamente falando aqui. No Antigo Testamento era o templo, tão somente a casa de Deus, mas no Novo Testamento a Bíblia nos mostra que a casa de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer é deixar Deus estar em nós, para sermos literalmente a casa de Deus.
Depois Abraão constrói o terceiro altar. Foram 4 altares que ele construiu e que a Bíblia nos mostra. O terceiro altar foi levantado logo após a sua separação com seu sobrinho Ló. A gente sabe que quando Deus chamou Abraão, houve um sobrinho de Abraão chamado Ló que o acompanhou. Deus permitiu. Mas houve um momento em que houve dissensão entre os funcionários de Ló, os funcionários de Abraão, e eles então decidiram se separar. E a gente sabe que aquele momento foi um momento crucial para que as bênçãos de Deus pudessem continuar na vida de Abraão. Porque Ló se inclinou para aquilo que os seus olhos lhe mostraram como sendo bom. As campinas do Jordão eram maravilhosas, mas junto às campinas do Jordão estavam as 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Lugar de prostituição, de luxúria, lugar onde a presença de Deus certamente não estaria lá. Quando eles se separaram, capítulo 3 de Gênesis, versículo 14, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, Deus falou com Abraão, de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu a darei a você. Mais uma promessa de Deus na vida de Abraão. E no versículo 18 diz que Abraão então mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu ali o seu terceiro altar, dedicado ao Senhor. Abraão já estava vendo o agir de Deus na sua vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com quem nós fazemos sociedade. A palavra de Deus diz também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que sociedade há entre o crente e o não crente. E esta palavra bíblica, ela se aplica principalmente, não só às sociedades materiais, mas também, irmãos, às sociedades conjugais, sentimentais. É uma orientação que Deus nos dá. E muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas não quer abençoar o outro que está conosco. E como se há uma sociedade com os dois? Abraão então reconheceu que aquela separação foi algo bom para a sua vida. E ele agradeceu a Deus. E aí ele parte para construir o 4º altar. Mas antes de construir o 4º altar, que seria o terceiro nível da gratidão a Deus, houve um momento em que alguns reis se juntaram e foram até Sodoma e Gomorra, invadiram aquelas cidades, aquela região, e ali estava Ló, o sobrinho de Abraão. E eles levaram Ló, levaram a família de Ló, levaram os bens, e aquela notícia chegou até Abraão. Então Abraão recruta 318 homens valentes, guerreiros, e sai em busca do exército que tinha levado Ló. E ele conseguiu resgatar seu sobrinho, conseguiu resgatar os bens, não só do seu sobrinho, como de todas as outras pessoas de Sodoma e Gomorra. E houve um momento na volta em que Abraão se reuniu com o rei de Sodoma e Gomorra, e se reuniu também com uma outra pessoa chamada Melquisedeque, rei de Salém, mas que a palavra de Deus também diz que ele era um sacerdote. E sendo um sacerdote, ele era alguém que erguia ofertas ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, que Abraão reconheceu que aquela vitória, que aquela bênção, que o resgate da vida do seu sobrinho, da sua família, tinha sido uma bênção dada por Deus, ou seja, não foi mérito dele, não foi pela capacidade dos seus soldados, eram apenas 318 pessoas. Então ele se volta para Deus e ele diz, muito obrigado. Ele não só agradece no pensamento, não só agradece com palavras, mas ele toma uma atitude. Antes de chegar ao 4º altar, olha só Gênesis 14, versículo 18. Diz que Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja
o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então aqui quem está sendo reconhecido como o benfeitor, ou seja, quem deveria receber toda a gratidão, era Deus realmente. E Abraão então voluntariamente, diz o texto, versículo 20, entregou o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado naquela guerra, ou seja, os despojos, os bens materiais. Diz que Abraão então lhe deu o dízimo de tudo. Ele começa a experimentar esse terceiro nível da gratidão, querendo retribuir a Deus um pouco daquilo que ele tinha recebido. E o quarto altar, Gênesis capítulo 22. Então a história já continua, caminha muito mais, nasce Isaac, e Isaac agora representava o cumprimento daquilo que era no início somente uma promessa. Abraão era marido de uma mulher que já tinha certa idade, já era considerada estéril, e Deus disse que ele haveria de ser pai, que ela haveria de ser mãe, e que eles haveriam de ser pais de uma grande nação. Isaac nasceu. Abraão estava vendo ali a promessa cumprida na sua vida. Ele já se relacionava com a bênção de Deus na sua casa, que era o seu próprio filho. E de repente Deus prova a fé de Abraão. Mas junto com a fé de Abraão, irmãos, Deus prova a sua gratidão. Deus diz assim: eu quero o seu filho em sacrifício, no altar para mim. Que situação! Abraão vai com Isaac até o Monte Moriá. 3 dias de sofrimento. Ele ergue o altar com as pedras, ele leva a lenha, coloca a lenha, e o seu filho pergunta: pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, e cadê a oferenda? Não sabendo ele que ele seria a oferenda para o Senhor. E Abraão, fiel a Deus, com gratidão no coração, ou seja, aquilo que de Deus ele tinha recebido, se Deus estava pedindo, ele estava pronto a devolver. E ele acreditava que de alguma forma a promessa de Deus não deixaria de se cumprir na sua vida. Ele chegou a dizer: olha, esperem aí para os seus funcionários, que nós vamos ali sacrificar o Senhor e voltaremos. Tamanha era a fé, a fidelidade que Abraão tinha. Mas poucas pessoas pensam que oferecer aquilo que ele tinha de melhor, de mais valor para o Deus de quem ele recebeu, representava gratidão no nível mais profundo, que é o nível da retribuição. E Abraão foi capaz. Amarrou o seu filho, colocou-o sobre as lenhas, levantou o cutelo, o anjo do Senhor segurou sua mão e disse: não faça isso. Deus já providenciou a oferenda. E sobrenaturalmente apareceu ali um cabrito que seria a oferenda para o altar. Preste atenção nesse detalhe, irmãos. Porque é necessário que a gente venha a galgar alguns degraus para conquistarmos a maturidade espiritual que devemos alcançar. Se queremos ser pessoas bem-sucedidas diante de Deus e por Deus, nós precisamos vencer alguns obstáculos no nosso relacionamento com o próprio Deus, e um desses obstáculos se chama gratidão no coração. Quantas vezes você se vê abençoado, agraciado, e na hora de recompensar, ou na hora de retribuir, você é incapaz, você não consegue vencer esse egoísmo que está tomando conta de você. Quantas vezes você se vê falando muito obrigado para Deus, mas na hora que Deus lhe mostra algo que você deve fazer, você não faz. Muitas pessoas reconhecem que são provadas na fé, mas poucas pessoas reconhecem que Deus quer nos provar na gratidão que há no nosso coração. Gratidão implica em generosidade, generosidade implica em liberalidade. A gente precisa cultivar um coração generoso, a gente precisa cultivar um coração agradecido. A gente fala para Deus muito obrigado,
Mas no fundo, a gente falaria um thank you, que seria um obrigado racional, intelectual, tão somente no primeiro nível de gratidão, muito raso, muito superficial. Mas quando você diz verdadeiramente para Deus, muito obrigado, você está dizendo, Senhor, eu tenho um vínculo contigo, um vínculo de gratidão. Eu tenho que retribuir um pouco, pelo menos, daquilo que o Senhor fez por mim. Agora pare e pense. Você tem motivo para dizer para Deus hoje muito obrigado? Qual foi a última vez que você falou com Deus de coração? Como Paulo disse aos Colossenses, muito obrigado, Senhor. E o que locomoveu o seu coração? A que o teu coração te moveu a fazer? Talvez nada. E você quer ser uma pessoa abençoada. Abraão venceu o teste da gratidão. E muitas pessoas atribuem como sendo o teste da fé. Mas não foi somente o teste da fé. Foi o teste da gratidão. As bênçãos de Deus, irmãos, vêm até nós. Mas nós precisamos pagar um preço também por elas. Muitas vezes nós não reconhecemos. Muitas vezes nós não verbalizamos. E na maioria das vezes nós não retribuímos. Quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, sede agradecidos. Ele também fala, por exemplo, para Timóteo, não seja ingrato. 2 Timóteo 3, ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, desobedientes aos pais, serão ímpios, serão ingratos. Veja que diante de uma lista de tantos pecados que a gente está acostumado a combater, existe um que a gente não dá atenção, mas está aqui, que se chama ingratidão. Não há como você ficar em cima do muro, não há como você não ser uma pessoa grata e também não ser uma pessoa ingrata. Ou você é grato ou você é ingrato. E a ausência de gratidão no seu coração te leva a ser uma pessoa como blasfemo, como desobediente ao pai, no mesmo nível desses pecados, como avarento, como egoísta, como presunçoso, como diz o versículo 3, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, cruel, inimigo do bem, traidor. Todos esses pecados que o apóstolo Paulo fala, junto deles, no mesmo grau, no mesmo valor, está a ingratidão. Ele conclui dizendo, afaste-se também destes. Não seja uma pessoa ingrata. Quando Jesus toca no tema do amor, indiretamente ele toca no tema da ingratidão. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, irmãos, a gente reconhece que o tema central da parábola é o amor. E o amor do pai que foi abandonado pelo filho. Mas a gente não percebe na periferia o segundo tema, que é a gratidão. A ingratidão do filho, que desprezou o amor do pai, a casa do pai. Ele estava no nível 0. Se fôssemos falar do tratado de Tomás de Aquino, ele estava no nível 0, gratidão 0. E só depois que ele perdeu tudo, ele caiu em si. A Bíblia diz, caindo em si, ele se lembrou da casa do pai, falou assim, na casa do meu pai, até os empregados estão vivendo melhor do que eu. Então ele entra no primeiro nível da gratidão, nível intelectual. E ele diz assim, vou me levantar, e vou até meu pai, vou pedir perdão. Então ele prova o primeiro nível, o reconhecimento. Mas quando ele se levanta e ele vai, ele prova o segundo nível, que é o nível do movimento, o nível da locomoção, da verbalização. E o terceiro nível, na parábola, não chega a ser abordado, porque já seria o nível da reconciliação e o processo que vem depois da reconciliação. É o nível que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos reconciliados com o Pai,
como filhos pródigos que nos arrependemos e que voltamos à casa do Pai, fomos recebidos pelo Pai, passamos pelo nível 1, pelo nível 2 e agora estamos sendo provados no nível 3. Vivendo na casa do Pai, recebido pelo Pai, perdoado pelo Pai, o que nós temos retribuído ao nosso Pai. Como anda a sua vida hoje? E o que você tem feito para o Senhor? Que Deus nos abençoe.